Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem. Hoje, mais uma vez, juntos, estamos para meditar na palavra do Senhor e quero convidar você para lermos juntos dois versículos, dois livros diferentes. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11 e 1 João, capítulo 2, verso 17. Vamos ler, então, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Agora vamos ler primeira epístola de João, capítulo 2, verso 17. Diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Querido Deus, agradecemos este momento em que estamos juntos, meditando em Tua Palavra, e neste tempo de distanciamento social, ajuda-nos a estarmos ainda mais conectados com o Senhor e uns com os outros. Rogo a tua bênção sobre a vida de cada um que comigo está diante do Senhor, abençoando o seu lar, sua saúde, seu trabalho, suas expectativas, para que todos nós possamos passar por este tempo ainda firmados e confiantes no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amados, os textos que acabei de ler de Eclesiastes e de 1 João nos fazem pensar um pouco sobre eternidade. Mas também nos fazem pensar sobre o nosso aqui e agora. Duas realidades, o hoje ou o futuro. O aqui ou lá nos céus. Nós vivemos diariamente esta dicotomia, estas duas partes, que muitas vezes nos causam conflitos, dificuldades, temores, e muitas vezes nos colocam em situações em que geram mais dúvidas do que respostas. Eu creio que Deus existe, eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e eu creio que Jesus está nos esperando lá à frente. Mas quando eu olho para a vida, para o aqui e agora, para as dificuldades, para as mortes, para as doenças, para muitas vezes o silêncio de Deus em algumas situações, começam a surgir preocupações, dúvidas, medos. Mas neste momento eu quero compartilhar com os irmãos esta reflexão para que o irmão possa ter em seu coração paz, serenidade, tranquilidade, para enfrentar o aqui e agora. Porque há muito mais na vida do que o aqui e agora. Há muito mais o que se viver, há muito mais o que se experimentar do que as circunstâncias que nós temos vivido. Não quero com isso ensiná-los a viver uma vida utópica, desligar-se do mundo como se o mundo não existisse. O mundo existe, o mundo está aí, e o maligno jaz no mundo. Mas também é possível viver neste mundo tendo em mente e no coração o mundo vindouro. Por que razão? Porque esta vida, ela é uma preparação. Estamos sendo preparados pelo Senhor nas nossas escolhas, forjando a nossa maneira de pensar, sendo preparados para agirmos, falarmos e pensarmos como filhos de Deus. Somos criados por Deus para podermos viver esta eternidade. Mas o pecado que nós cometemos turvou essa condição, nos tornou incapazes de ver
a obra de Deus. Como o texto de Eclesiastes nos deixa bem claro. Por causa do pecado, ficamos com a visão turva e não conseguimos perceber como Deus está agindo na história e nas nossas vidas em especial. Então, quando ficamos com este temor, com esta preocupação, com esta visão turva, tentamos enxergar e entender da melhor maneira possível a solução para os nossos problemas. E como nós não podemos naturalmente ver o futuro, nos apegamos com o nosso presente, com o aqui, com o agora, com o que nos acontece à nossa volta. Se alguém chegasse, por exemplo, de um outro planeta, vamos imaginar essa situação hipotética. Um ser chegasse de um outro planeta e pousasse aqui em Porto Velho, chegasse aqui e começasse e ligasse a televisão para ver as notícias. Possivelmente ele diria: esse povo está morrendo e não sabe. A vida deles vai acabar logo, logo. Só tem desgraça. Se nós começarmos a olhar para o aqui e agora apenas, só veremos o mal, o pecado, a dor. E alguns vão até dizer o silêncio de Deus. Por esta razão, eu posso dizer que hoje vivemos um tempo em que as pessoas estão perdendo a esperança. É claro que não totalmente, porque nós temos visto homens e mulheres tentando fazer algo para que a tristeza, a dor não seja tão grande. Mas o que temos vivido tem causado muita preocupação. Mas Deus vem falando a nós há muito tempo de que realmente isso iria acontecer e que estes fatos iriam transtornar a vida das pessoas. Mas que Ele tem a solução. Ele nos mostra como enfrentarmos esse tempo e essa situação que estamos vivenciando hoje. Primeira coisa que precisamos entender, baseado nos 2 textos que acabei de ler, esta vida é uma preparação, ela não é o fim. Não se resume ao que estamos vivenciando hoje. Como diz na primeira epístola de João 2,17, o Senhor, a sua palavra é eterna, permanece eternamente. Deus não falha, nunca falhou nem no passado e não falhará no futuro. Mas estamos vivendo hoje um tempo de preparação, estamos sendo preparados para um encontro com Ele. E precisamos encarar desta forma a vida. Deus está me forjando para a eternidade. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, na sua oração, diz que a vida eterna é esta, que creiam nele, Deus, e que Ele enviou a Jesus Cristo como Salvador. A vida eterna começa aqui. Por esta razão, precisamos entender que esta vida, Deus nesta vida está nos preparando para nos encontrar com Ele. Por isso lemos a Bíblia, por isso estudamos, por isso oramos, por isso compartilhamos do amor com as pessoas, porque Deus está nos preparando para a vida futura. Segundo lugar, é importante entender que há muito mais na vida do que o aqui e agora, porque Deus afirma que nesta vida, o nosso relacionamento com Ele vai determinar o nosso futuro lá. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 8 e 9, encontramos o Senhor Jesus dizendo que aquele que me confessar diante dos anjos de Deus, eu confessarei diante destes anjos. E que aquele que me negar, eu negarei diante dos anjos de Deus. Isso é relacionamento, meus irmãos. O que construímos aqui e agora com Deus é um relacionamento de testemunho, onde as pessoas, ao nos olharem, verão Jesus. E quando nos questionarem
Nós não podemos pular fora da certeza e do compromisso que temos com o Senhor Jesus. Quantas pessoas, por vergonha, por preocupação, por imaginarem que vão perder alguma coisa aqui e agora, estão dizendo que não é bem assim com Jesus. Ou você crê e se submete às suas orientações, ou não tem relacionamento com Ele. E se você não tem relacionamento com Ele aqui, não tem futuro com Ele lá. Terceiro lugar, há muito mais na vida do que você ficar preocupado com aqui e agora, porque o que nos espera é bem melhor do que imaginamos. No texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo deixa muito claro de que o que está, ele diz assim: ou nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu, ninguém consegue imaginar o que Deus está preparando para nós. O que nos espera é bem melhor. E se nós, em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossas atitudes, gastássemos mais o nosso tempo alimentando as nossas emoções, os nossos pensamentos com o que está preparado, deixaríamos de ficar tão angustiados e tão tristes com as coisas que acontecem conosco ou à nossa volta. As dores que vivemos hoje são dores realmente que nos causam muita preocupação. A morte é uma realidade a qualquer um, a qualquer momento. A dor de perder alguém é iminente. Mas o Senhor Jesus afirma que aquilo que está preparado para nós pode trazer aos nossos corações o conforto necessário para vivermos aqui e agora. Eu me lembro de uma experiência, eu tinha muita dessa experiência quando garoto, quando junior, esperando chegar o fim do ano. Como eu gostava de chegar Natal, dia 25 de dezembro. É claro que por causa dos presentes, eu queria muito ganhar meus presentes, eu queria muito festejar o Natal. Passava o ano inteiro na expectativa. E parecia que estava demorando, que demorava demais. Hoje, por não nos preocuparmos tanto com esses presentes, o ano passa rápido, estamos envelhecendo rápido. Mas quando somos crianças, nós nos focamos, vivemos o presente, jogamos bola, estudamos, ganhamos roupa, vamos para a igreja, arrumamos as coisas, trabalhamos, ajudamos a família, mas nosso coração sempre está lá. Aquele dia, aquele momento. Precisamos encher as nossas mentes e os nossos corações com esta única, real, poderosa e permanente certeza. Deus colocou no seu coração o desejo da eternidade. E Ele está nos preparando aqui para podermos chegar lá. Você está esperando a vida eterna? Ou você está tentando viver a vida e ver o que vai dar? O que nos espera é bem melhor do que imaginamos. Em último lugar, Deus tem um propósito para a sua vida aqui e que continua com ela lá. Deus planeja para a sua vida algo abençoador nesta vida, neste momento, e que esta comunhão, este relacionamento, este propósito vai continuar lá. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14, nós encontramos a seguinte afirmação: na verdade, não temos cidade permanente, mas buscamos a que há
de vir. Nós não temos um lugar permanente, como o próprio livro de Hebreus também diz, somos peregrinos, estamos caminhando nesta vida, indo em direção à nossa terra prometida. O texto não está dizendo que devemos viver uma mente com um pensamento utópico, não nos cuidarmos, não resolvermos os nossos problemas. Não, o texto não está dizendo isso. Ele só está afirmando de que sua esperança precisa estar direcionada para o lugar certo. Sua casa não é aqui, sua casa é na eternidade. O melhor está para chegar. Quando nós sabemos que o melhor está para chegar, por mais que esteja difícil aqui e agora, não é comparado em nada com a promessa que vamos experimentar. Vivemos um tempo difícil, não nego. Vivemos um tempo de lágrimas, um tempo de dor. E, como eu já disse outras vezes, a situação vai ficar mais difícil. Mas quando nós temos certeza de que a vida não é o aqui e agora e que existe mais para frente, e que o que existe mais para frente é muito melhor do que imaginamos, e que há um lugar preparado para nós, à nossa espera, e que ninguém tem o poder de tomar, porque Deus é eterno e determinou que isso acontecesse, aí eu fico em paz. Aí eu tenho certeza de que por mais que sejam difíceis os momentos, Deus nunca nos desampara e nunca nos desamparou. Portanto, vamos levantar as nossas cabeças, olhar para onde Cristo está, como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, e viver o dia a dia segundo os valores deste Senhor. Para que todos vejam que nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém e prejudicar a ninguém, mas estamos indo para a nossa terra prometida, nos encontrar com o nosso Senhor. E que se eles quiserem vir, basta crer em Jesus e serão bem-vindos. Deus te abençoe, que faça você viver o aqui e agora, mas olhando para o futuro que Deus tem preparado para você e para todos nós. Deus o abençoe, Deus a abençoe e até o próximo culto, se o Senhor assim permitir. Vamos orar? Querido Senhor, nós agradecemos a Ti a oportunidade de poder meditar em Tua palavra e ter a certeza de que o que nos está reservado é muito melhor do que estamos vivendo aqui e agora. Ajuda-nos a manter a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança, a nossa fé nessa certeza, para que diariamente possamos enfrentar o dia a dia honrando o Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Até breve, irmãos. Deus os abençoe.